Bom, então vamos começar com o nosso projeto, né, das múltiplas telas, o nosso quiz, né, que como eu comentei no vídeo anterior, vai ser o app que a gente vai usar para fazer essa navegação entre as telas, tá? A gente vai usar 6 telas, né, como eu já tinha adiantado. A primeira é só uma tela de boas-vindas, tá? As telas 2, 3, 4 e 5 serão telas com perguntas, onde cada pergunta do nosso quiz terão possibilidade de 4 respostas, tá? A nossa tela final para dar a pontuação do usuário, tá? E a gente vai trabalhar com essas componentes que eu tinha comentado, né? A caixa de seleção, escolhe lista, visualizador de lista e lista suspensa para montar nossas 4 telas de perguntas, tá? Então vamos aqui para a nossa primeira tela. A gente vai ver que nessa primeira tela, basicamente não tem nenhuma novidade em relação ao módulo anterior. Eu vou usar o layout aqui, ó. Vou usar um layout vertical, porque eu quero colocar uma série de legendas, tá, nessas telas. Já deixei a tela configurada para um alinhamento tanto horizontal quanto vertical central. Então, por isso que a minha opção de meu componente de organização vertical foi aqui para o meio. Então, eu vou colocar agora as legendas, onde eu vou colocar as mensagens, né, para o usuário de boas-vindas ou algo desse tipo, tá? Vamos lá, legenda 1, vou botar aqui. Bem-vindo ao quiz. Mensagem bem simples. Bem-vindo ao quiz. Essa vai ser a nossa primeira mensagem. Agora vou usar um truque que eu não tinha mostrado antes, mas às vezes é bem interessante. Porque se eu colocar uma legenda aqui embaixo, ó, o que vai acontecer? Esse texto, que eu quero colocar mais texto nessa tela inicial, né, ele vai ficar exatamente embaixo desse aqui. E às vezes a gente quer espaçar os componentes, né? Colocar uma legenda, deixar um espacinho para a próxima legenda com texto. Como é que eu faço isso? Eu faço colocando essa legenda aqui e deixando ela sem texto. Ela, digamos, vai ocupar um espaço de uma legenda, mas sem texto nenhum. Aí, quando eu vier aqui colocar uma nova legenda nessa organização vertical, ó, ela já dá o espaçamento para o texto anterior, tá? E repare, a legenda 2, ó, ela continua existindo, mas como ela está sem texto, ela não aparece aqui, digamos, né? Ela está só ocupando um espaço, tá? Então, vou usar nessa pergunta 3, ó, vou colocar a seguinte instrução. Vou falar cada resposta correta certa vale 10 pontos. Uma outra instrução. Cada resposta correta vale 10 pontos. A gente pode pegar aqui na organização vertical, né? Reparem que o alinhamento horizontal está à esquerda, ó, por isso que essa frase aqui, bem-vindo ao quiz, ficou mais aliada à esquerda. Essa aqui também está aliada à esquerda, só que como ela é uma frase maior, parece que ela está centralizada. Vamos alinhar horizontalmente no centro, ó, para ficar mais bonitinho. Cada resposta correta vale 10 pontos. Aí vou botar uma nova legenda aqui, filler, né, que a gente chama, sem texto, só para ocupar aquele espaço. E vou botar aqui finalmente uma última legenda dentro dessa organização, que vai ser o seguinte. Vamos botar aqui uma mensagem meramente, bota assim, você está pronto? Né? Só para dar uma animada aí na galera na hora de jogar o quiz. Então botei, você está pronto? Botei uma exclamação. Exclamação, interrogação. Pronto, você está pronto. E agora eu vou botar um botão aqui no final, que vai ser o botão, digamos, de iniciar o quiz, né? Começar o quiz. Então o botão está aqui, vamos configurar o texto dele para iniciar. Opa, apertei errado ali. Iniciar. Então, qual é a ideia? Quando o usuário
clicar nesse botão inicial, o que, que vai acontecer? Ele vai para uma segunda tela, né? A tela 2, que por enquanto ó, não existe. Eu só tenho uma tela no app. Então, se eu quero trabalhar com múltiplas telas, eu preciso, primeira ação, criar essas telas. Tá? Eu posso ir criando uma a uma, ou se eu desejar, eu já falei que são 6 telas que a gente vai usar nesse app, né? Eu poderia criar as 6 e ir configurando, né, montando tanto a parte de design quanto a parte dos blocos, tela a tela. Ou fazer isso paralelamente, pulo para a tela 5, mexo em alguma coisa lá, depois eu volto para a tela 2, tá? A gente tem essa possibilidade. Eu, nesse caso, nesse exemplo, nesse app exemplo, eu vou criar uma tela por vez, tá? Então eu vou criar essa primeira tela, fazer tudo que ela precisa fazer, depois eu crio a segunda tela, aí faço tudo que ela precisa fazer, trabalho o designer dela, trabalho os blocos, depois a próxima tela, então assim sucessivamente, tá? Mas como eu falei, isso não é uma obrigatoriedade, vocês têm total flexibilidade para criar todas as telas, se vocês quiserem, ou vai criando de 3 em 3, de 2 em 2, enfim, é livre aí, é ao gosto do freguês, tá? Só que, para configurar essa tela, como eu falei, ó, quando eu clicar nesse botão de iniciar, o que, que eu quero? Eu quero que a gente vá para a segunda tela, que já é a primeira pergunta, né, do nosso app. Então, eu já tenho que criar essa segunda tela agora, né? Vou adicionar essa tela, ó, vou deixar com o nome padrão, Screen 2, tá? Toda vez que eu crio uma tela, ele já abre e carrega automaticamente essa tela nova. Podem ver tudo que estava na tela 1 não está mais aqui, porque é uma tela nova, propriamente dito, né? Então eu volto aqui, ó, aí para eu trabalhar na tela que eu quero, é só selecionar aqui. Se eu voltar para Screen 1, ó, ele carrega tudo que tinha carregado no designer. Ainda não tem bloco, porque a gente não montou nenhum bloco na tela 1. Mas se tivesse bloco, eles apareceriam aqui. Então nada é perdido, né, quando você vai navegando nas telas durante a confecção do app, tá? Fica tudo associado a cada tela, tá? Então vamos relembrar aqui, ó, o que a gente precisa é o quê? Quando eu clicar nesse botão iniciar, né, que é o único botão que tem nessa tela, então talvez nem precise dar aquela renomeada que eu estava comentando, né, no módulo anterior, porque às vezes com muitos botões e tal, só tem um, então deixar ele com o nome de botão 1 me atende, porque quando eu chegar lá nos blocos eu sei que o botão que eu tenho que fazer a configuração é exatamente esse. Então vamos fazer isso, essa ação, né, essa lógica do app de quando o usuário clicar nesse botão, ele vai para uma segunda tela, tá? Como é que a gente faz isso? Ó, vamos ver aqui no bloco. Ó. O bloco, naqueles blocos internos de controle, né, ou aqueles blocos nativos que eu comentava, existe uma opção aqui, ó, né, tem todas as aqueles blocos que eu já tinha comentado, né, condicional, etc. Mas tem um que é abrir uma nova tela, ó, e aí você passa o nome da tela que você quer chamar. Então, o que, que eu tenho que fazer? Quando eu clicar no botão 1, vamos para os blocos associados a botões. Ó. Quando eu clicar no botão 1, o que, que tem que acontecer? Eu tenho que abrir a tela 2 no meu app. Então, aqui está aquele botão dos blocos, o bloco do botão, que a gente já trabalhou lá até no nosso primeiro app, né? Então, o que eu preciso fazer é vir aqui no controle e dar essa ação, ó, abrir uma nova tela. E qual a tela que eu quero abrir? Ó? Ele vai até mostrar as opções das telas que eu já criei. Tá? A 1 é a padrão, lembra que a gente criou a 2 justamente para ser a tela das perguntas, a primeira tela de perguntas. Tá? Então, a ação da primeira tela nos blocos é só apresentar aquelas mensagens, né, que são legendas estáticas, não tem nada para aparecer aqui quando o usuário clicar. A ação é quando ele clicar no botão iniciar, ele ir para a segunda tela. Então é isso que a gente fez no bloco. Quando eu clicar no botão, eu abro uma nova tela. Qual tela? A tela 2. Eu posso ir para qualquer tela que eu quiser. Se eu já tivesse criado as 6 telas do app, ele abria a possibilidade aqui das 6 telas. Eu posso ir da 1 para 5, da 3 para 6. Na 6 eu posso criar um mecanismo, um botão para voltar para a tela 1, voltar para a tela 4, tá? A navegação é livre,
ele não vai colocar nenhuma restrição de que eu tenho que ir para a tela seguinte. Não, a tela que eu quero ir, a gente que escolhe aqui, tá? Então essa é a nossa tela 1, bem simples, mas já com essa novidade aqui de abrir uma tela nova quando o botão for clicado. Então agora vamos para a tela 2, para já iniciar a nossa primeira pergunta, que a gente vai, né, fazer o nosso quiz. Então vamos lá. Ó, então já deixei aqui a nossa tela, a primeira tela aberta. Desculpa, a nossa primeira tela de pergunta, né? Mas ela é a tela 2. Então vamos montar nossas primeiras perguntas. E aí aqui que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar o conceito de variável, tá? Por que que a gente vai trabalhar com variável? Porque lembra que cada resposta certa vale 10 pontos? Então, se o usuário acertar a resposta, a gente precisa guardar essa informação que ele ganhou 10 pontos. E a gente precisa passar essa informação para a próxima tela, tá? É uma forma alternativa de trocar informações entre telas sem usar banco de dados, que eu falei que é o nosso próximo módulo, tá? Mas eu consigo fazer uma navegação de telas passando um valor, tá? Não sei se vocês atentaram, foi rápido, mas existe aqui no bloco de controle, ó, a gente usou esse, né, para chamar a nova tela. Mas eu posso usar esse, que é esse que a gente vai usar. Ele chama uma nova tela e ele passa um valor inicial para a nova tela. Então é isso que a gente vai fazer. Se o usuário acertar a resposta, eu vou passar essa informação da variável valendo 10, né, para a próxima tela, porque ele ganhou 10 pontos com a resposta correta. Se ele não passar nenhum valor ou passar o valor zero, é porque ele teve uma resposta errada, né? Então vamos lá, vamos fazer isso tudo. Vamos lá no designer primeiro para a gente pensar. Eu vou fazer um quiz sobre cinema, tá? Perguntas bem simples, bem triviais, tá? Só para a gente ter um exemplo mais real aqui. Eu gosto bastante de cinema, né? Adoro, vejo muito filme. Eu brinco que se eu não fosse professor, eu ia ser cineasta. Dá para ser os dois até, né? Mas quem sabe? É sempre um projeto futuro aí que eu penso em fazer um curta, fazer alguma coisa, né? Eu gosto muito, vou muito ao cinema, né? A pandemia foi um golpe duro aí na área do cinema, para todo mundo, né? Não só cinema, mas para quem gosta. Agora que eu estou retomando, podendo ir ao cinema de novo, enfim. Então vamos lá. Vou fazer perguntas sobre filmes. Então a primeira pergunta, ó, vou botar aqui na legenda, tá? Vou botar essa tela toda configurada para ela ser central, tá? O alinhamento central e vertical também, tá? Então vamos pensar na nossa primeira pergunta. Eu vou botar aqui, ó, para quem gosta de Star Wars, hein? Quem é o grande vilão de Star Wars? Eu adoro Star Wars, lembra bastante a minha infância. Espero que vocês gostem também. Então essa é a nossa primeira pergunta. Ó. Quem é o grande vilão de Star Wars? Né? Quem conhece o filme sabe quem é. Darth Vader, né? O grande Darth Vader. Então, podemos até depois entrar na discussão se é o Darth Vader, se é o Palpatine, né? O Imperador. Pensando na saga nova do Star Wars, tem o Snoke, né? Mas enfim, ou o Ben, né? O filho do Solo, agora me fugiu o nome. Depois vocês me salvam aí qual é o nome dele. Mas, enfim, tem o grande, mais icônico, pelo menos, é o Darth Vader, né? E agora o que a gente precisa? A gente precisa botar as opções, né? Então, eu falei, primeira pergunta, a gente vai trabalhar com caixa de seleção, tá? Então, se eu quero 4 respostas, eu vou botar 4 caixas de seleção, tá? Vou botar aqui uma abaixo da outra, tá?
Quem quiser pensar num layout mais interessante para organizar essas perguntas e respostas, pode usar à vontade aqueles componentes associados à organização, né? Traz uma organização horizontal ou vertical, qualquer coisa, tá? Então vamos botar as primeiras possibilidades de resposta. Vamos botar aqui para confundir a galera o Yoda, né? Yoda está longe de ser vilão, pelo contrário, né? Um dos grandes heróis. A segunda, vamos colocar a resposta correta aqui, ó. Darth Vader. Né? Essa é a resposta correta esperada. Então a gente vai ver lá nos blocos que se eu selecionar essa caixa de seleção 2, eu tenho que dar 10 pontos para o cara, que ele vai marcar a resposta correta. Tá? Próxima. Vamos colocar o... Vamos ver... Vamos colocar o... Chewbacca. Chewbacca também é herói, né? O último aqui, vamos colocar Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Também longe de ser vilão, né? Tá, ficou fácil essa, né? Só botei gente do bem e um cara aqui do mal, né? Reparem, ó, como eu não estou trabalhando muito essa questão do layout, ficou meio aqui desorganizado, né? Essas respostas elas não estão alinhadas entre si, tá? Eu poderia usar a organização, tá? Botar esses caras todos dentro de uma organização vertical para deixar eles alinhados direitinho, tá? Mas eu vou deixar assim, vou deixar a critério de vocês trabalhar um pouco esse layout aqui, até como um exercício, como uma forma de vocês praticarem, tá? E aí o que eu vou fazer? Qual é o lance aqui da caixa de seleção? Eu não quero um botão para ir para a próxima pergunta, tá? Por quê? Porque eu não quero dar a chance dele mudar a resposta, tá? A gente vai usar um elemento aqui bastante interessante, que é o temporizador. Ó. Ele fica aqui em sensores. E eu vou trazer ele aqui para a nossa tela de layout. Ó. O nosso temporizador. Vocês vão ver que ele vai aparecer como elemento invisível, um componente invisível. Por quê? Porque ele não aparece na interface para o usuário, né? Ele é um cara que está em background, digamos assim, mas ele está dentro do app, ó, eu selecionei. E aí a gente vai ver que o temporizador, vou colocar um intervalo 100 milissegundos, tá? Então vou botar 2000, que equivale a 2 segundos, eu vou desativar o temporizador. O que eu vou fazer? Eu vou lá nos blocos configurar que quando o cara marcar uma caixa de seleção, eu vou ativar o temporizador e aí ele vai passar esse intervalo de 2 segundos e vai carregar automaticamente para a tela 2. Tá? É uma forma da pessoa não ficar mudando a resposta, vamos dizer, ela tem uma chance só, né? E também nem ter botão para avançar de tela, que é uma coisa interessante, eu não preciso ter explicitamente um botão para isso. Tá? Eu posso fazer isso ser mudado automaticamente, tá? E aí, como a gente tem 4 caixas de seleção, aqui vale uma renomeação desses caras para lá nos blocos eu saber de que caixa eu estou falando, tá? Então eu vou associar a caixa à própria resposta, tá? Essa é a caixa que a resposta seria o Yoda. Essa é a caixa que a resposta vai ser o Vader, tá? Isso só para me facilitar lá nos blocos, para eu saber que caixa é que eu tenho que configurar para dar ponto ou não dar ponto, né? Tá? Essa caixa aqui vai ser do Chewie, nosso apelido, né, galera? Chewie, vou botar assim, Chewie, tá? E aqui a última caixa é do Obi-Wan. Beleza. Opa. Só letra, não posso botar, tá, entendi. Não posso usar o tracinho aqui para botar Obi-Wan, só letra. Esqueci disso. Ok, né? Não fiz nada, só botei aqui o que a gente chama de um mnemônico, né? Para eu identificar que
esse componente é a caixinha que eu estou trabalhando no Yoda, tá? E vou botar aqui mais um componente novo que a gente não viu, que é bem legal também, que é o notificador. Ó. Ele vai entrar como um componente invisível, assim como o temporizador, tá? O que ele faz? O que eu quero? Eu quero que quando o cara marque, o notificador entre dizendo resposta correta, se ele marcar a checkbox, a caixa de seleção do Darth Vader, né? Ou mostre resposta incorreta se ele marcar qualquer outra das três opções, né? Então, ó, já estamos trabalhando com vários componentes novos que são bastante úteis, né? Essa questão de notificação em app, né? Pode pegar um app aí que você usa no dia a dia, geralmente tem um monte de notificação, inclusive a própria central de notificação nativa do Android, que é bem similar a isso, né? Na verdade, quem programa a notificação é o app, e o app aciona o Android para jogar a notificação na tela, né? Tanto que você no seu smartphone, se você não quer a notificação, você pode bloquear todas, né? O app continua chamando o Android para mandar a notificação, mas se você bloquear a notificação, o Android não passa isso adiante, né? Ele deixa ali, ele ignora aquela questão da notificação. Ou você pode selecionar app por app, né? E ver se você quer a notificação ou não, tá? Então a gente vai usar a notificação e vai usar o temporizador para fazer esse avanço entre a tela de forma automática, beleza? Então, aqui para a área de designer, é basicamente isso que eu tenho, tá? Ficou um layout bastante simples, como eu falei, sugiro até vocês melhorarem esse layout aqui quando vocês forem implementar esse app a título de exercício, a título de atividade, para treinar aquela questão do layout que a gente viu no módulo passado, tá? Então vamos agora para os blocos. Então, ó, a vantagem de ter renomeado as checkbox aqui, ó, né, checkbox é um nome em inglês, eu tô meio com esse vício, vou tentar falar caixa de seleção. Foi porque eu sei que essa caixa está associada à resposta do Yoda, né? E a caixa de baixo é do Vader, e assim sucessivamente. Né? Então vamos lá, vamos abrir, como a gente nunca mexeu com caixa de seleção, vamos dar uma olhada o que a gente pode trabalhar aqui com caixa de seleção. Basicamente o que a gente usa é isso aqui, é alterar a caixa de seleção. Ela está desmarcada, eu marcar. E aí tem uma característica bem interessante, e tem que ter cuidado um pouco com isso, que reparem, ó, o botão é quando a caixa de seleção for alterada. Então ela dispara evento se a caixa estiver marcada e eu desmarcar. Tá? Então isso tem que ter cuidado. Eu já vi muita gente lá no meu canal do YouTube levantando essa dúvida. Eu fui usar a caixa de seleção, ele está disparando o evento 2 vezes porque eu marco e depois eu desmarco. Tá? Não é só quando marca que dispara o evento, tá? É quando desmarca também. Tanto que o bloco aqui, ó, é alterar a caixa de seleção. Então se ela estava desmarcada e você marcou, você alterou, disparou um evento. E se você acabou de marcar e desmarcar, ela dispara o evento de novo, porque você alterou o status da caixa, né, digamos assim. Então, o que eu quero na caixa do Yoda? Né? Eu quero que ele não ganhe ponto nenhum e ele vá automaticamente para a tela. Então, já que a gente falou da questão do ponto, o que a gente precisa para acumular esses pontos? Né? O usuário começou com 0 pontos, né? Tá sem pontuação nenhuma. Então, quando ele marcar a resposta correta, eu quero que ele acumule 10 pontos. A gente vai fazer isso por meio das variáveis, como eu já tinha adiantado. Então, eu tenho que vir aqui e eu quero que essa tela tenha uma variável, como a gente está na tela 2, vou chamar ela de var2. Eu vou iniciar ela com valor 0, porque quando o usuário entrar nessa tela, ele não tem nenhum ponto. Né? Ele começou o quiz agora. E aí cabe uma observação bastante interessante aqui. Ó. Reparem que o bloco da variável está dizendo que a variável iniciar global var2. Né? E aí quem tem alguma experiência já em linguagem de programação associa essa questão de variável global ao escopo de todo o programa, né? Ou seja, se eu estou desenvolvendo um programa em C, por exemplo, eu declaro uma variável como global,
Essa variável, eu posso acessar essa variável, eu posso setar essa variável, né, alterar o valor dela em qualquer lugar do meu programa, na main, né, no meu programa principal de C, em C, ou nas minhas funções que eu construí, tá? Só que aqui no App Inventor o conceito é um pouquinho diferente. Essa questão dele ser global, ele é global para a tela. O escopo de variável global aqui no App Inventor é para a tela. Então, essa variável var2 só vai existir na tela 2, tá? Não adianta eu ir lá na tela 3, que a gente vai, né, na próxima tela que a gente for fazer a configuração, e tentar pegar o valor de var2. Ele vai dar um erro, porque a var2 não existe lá. Eu posso, inclusive, criar na tela 3 uma variável chamada var2, com o mesmo nome dessa aqui. Só que são variáveis distintas, porque elas estão em escopos distintos. Tá? Essa está na tela 2 e essa está na tela 3. Então você vai me perguntar, mas André, então se eu não tenho como, né, carregar ou ver a mesma variável numa outra tela, como é que eu vou pegar o valor que vai sair dessa tela e vai para a próxima? É naquele bloco que eu comentei de passar um valor para a próxima tela. Tá? Então, se o cara marcar o ioda, eu vou passar um próximo valor para a tela com valor zero, porque ele não fez ponto nessa tela do meu quiz. Ele fez uma resposta errada. Quando ele marcar o Vader, aí sim eu passo 10 pontos para a próxima tela. Tá? Então, vou mostrar aqui como é que vai ser esse mecanismo de passagem de valor. E aqui a gente ainda tem que fazer a questão da notificação, se a resposta foi certa ou foi errada, tá? E a questão do temporizador. Então vamos lá, que essa tela ainda tem bastante coisa para fazer, né? Vamos ver primeiro o caso de insucesso, que foi o primeiro aqui que a gente pegou, né? Marcar o ioda, resposta errada, né? Então, se a resposta está errada, o que a gente tem que fazer, né? Primeira coisa, meu notificador vai mandar uma mensagem dizendo que, ó, mostrar alerta e aqui o texto do alerta, tá? É aqui que a gente coloca a mensagem no notificador, ó. Então vou passar aqui e o texto que eu vou colocar, eu venho aqui no bloco nativo de texto. Essa aqui, ó, botar a resposta incorreta. Então, uma exclamação. Beleza, resposta incorreta. Então, né? E aí, se ele marcar o ioda, eu quero que o meu temporizador leve ele para a próxima tela, né? Lembra que quando a gente botou o configurador, o temporizador na tela designer, desculpa, a gente colocou ele desativado? Porque se eu deixasse o temporizador ativado e usasse o temporizador nessa tela, o usuário só ia ter 2 segundos para marcar a resposta, digamos assim. Então, por isso que a gente desativou. Só que agora, como ele marcou a checkbox ou a caixa de seleção do ioda, eu quero que o temporizador seja ativado, tá? Então, a gente passa ele, ó, ajustar, ó, temporizador, né, componente, status deles ativado, eu vou botar isso como verdadeiro. Né? É assim que eu seto o temporizador para contar o tempo. Tá? Então, foi assim que a gente, né, o que o usuário fez? Clicou no ioda, eu mostrei um alerta para ele que a resposta foi incorreta, né? Agora vem aquela precedência, né? Primeiro, ó, eu estou fazendo esse bloco, então vai vir o alerta na tela resposta incorreta. Depois ele vai ativar o temporizador. Então, quando ele mostrar o alerta e passar por aqui, vão ter 2 segundos. Então, ele vai mostrar o alerta e 2 segundos depois eu vou fazer o quê? Eu vou para chamar a próxima tela. Ó. Agora a gente vai passar valor. Ó. Eu vou abrir uma próxima tela. Qual é a tela? A 3. Ela não está aparecendo aqui por quê? Porque eu ainda não criei. Vamos criar ela agora para poder referenciar. Ó. Já deu o nome de 3 automaticamente.
Quando eu abrir a tela 3, ele carrega a tela 3 automaticamente. Você vai falar, ih, André, perdemos tudo que estava na tela 2. Não, tá tudo lá. Só voltar aqui, ó, nosso designer e os nossos blocos, tá? Aí agora sim, ó, ele vai dar a opção de eu chamar uma tela 3. E qual o valor que eu quero que seja inicializado lá, né? Porque se o cara marcou uma resposta errada, ele vai ganhar 0 pontos. Então eu vou passar o valor 0 se ele marcar o Yoda. Significa que a tela 3 vai ser iniciada e eu vou receber esse valor lá. Vocês vão ver como é que a gente configura o recebimento do valor da tela anterior. Eu vou receber lá 0, que ele marcou uma resposta errada, tá? Então, isso aqui, ó, vai se repetir para caixa de seleção do Yoda, para a caixa de seleção do Chewbacca e para a caixa de seleção do Obi-Wan. Então, o que eu vou fazer para a gente ganhar tempo aqui e fazer a configuração da caixa de seleção do Vader? Que aí vai ser diferente, né? A resposta vai estar correta e eu vou passar 10 pontos para a próxima tela. Tá? Então, eu vou copiar esse bloco aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Já tínhamos usado esse truque, né? Antes para agilizar a nossa vida. Por que que deu esse X aqui, ó? Porque nesse exato momento, como eu copiei e colei, eu estou com duas ações distintas para a mesma coisa, né? Eu estou dizendo que quando ele clicar no Yoda, ele vai fazer isso. E quando ele clicar no Yoda, ele também vai fazer isso. É igual, mas gera uma inconsistência aqui no app. Então eu mudo aqui para qualquer outro cara que seja a resposta incorreta. Vamos fazer para o Chewie, para o Chewbacca. Tá? Ah lá, aí já sumiu aquele warning aqui de erro. Tá? Vou fazer mais um Ctrl+C, Ctrl+V para fazer a seleção do Obi-Wan. Ó. Porque nada vai mudar, né? Em relação ao Yoda, Chewbacca e Obi-Wan. Todos são respostas incorretas e todas eu passo o valor 0 para a próxima tela, né? Esse último comando aqui, né? Ele vai abrir a tela 3, com qual valor inicial 0? Se eu marcar o Yoda, aqui se eu marcar o Chewie, Chewbacca, e se eu marcar o Obi-Wan. O que vai mudar agora, ó, na caixa de seleção do Vader, tá? Por quê? Porque agora é uma resposta correta. Vou só copiar esse bloco aqui, ó, para não precisar ir lá no bloco do notificador. E agora aqui é só mudar um pouquinho aqui a mensagem. Agora não é mais resposta incorreta, é resposta correta. O cara acertou a resposta, né? Então a mesma coisa, você acertou a resposta. Vou copiar aqui, ó. Ajusto o meu temporizador para mudar de tela em 2 segundos. E vou até copiar isso aqui também, ó. Abro uma nova tela, que é a tela 3, aí vem a diferença. E agora eu vou passar qual valor para a próxima tela? 10. Por quê? Porque aqui é a resposta correta. Então, fiz toda a configuração da tela 2, né? Aqui para a resposta incorreta, aqui para a resposta incorreta, aqui para a resposta incorreta e aqui para a resposta correta, né? E a variação foi exatamente mudar a mensagem do meu notificador aqui, tá? E mudar a valor passado para a próxima tela. Então, só lembrando aqui nessa tela 2 do designer, tem essas 4 perguntas. Aqui vai dar incorreta e passar 0 para a próxima tela. Aqui vai dar a resposta incorreta e passar 0 para a próxima tela. Aqui vai dar a resposta incorreta e passar 0 para a próxima tela. E ali no Darth Vader vai aparecer o notificador resposta correta e passar 10 para a próxima tela. Beleza? Então fizemos a nossa tela 2 com as caixas de seleção. Agora vamos para a tela 3, né, que vai ser uma nova pergunta e a gente vai usar esse componente aqui, escolhe lista, para montar as opções da tela 3. Vamos lá, então? Bom, estamos aqui na nossa tela 3, né? Já selecionei aqui a tela 3. Falei que a gente ia usar esse componente aqui do escolhe lista. Mas primeiro,
vamos para a nossa pergunta. Vamos botar aqui, né, na tela, todo mundo centralizado. Vamos para a nossa pergunta. Continuando aí na área do cinema, né? Vamos perguntar quem é. Opa, apertei o caps lock aqui sem querer. Quem é o ator protagonista de Titanic? Aquele filme lá, clássico, ganhou Oscar pra caramba esse filme. Quem é? Vocês lembram? É o DiCaprio, né? Eu sou Leonardo DiCaprio. Então vamos fazer quatro opções, né? Agora usando o escolhe lista. Então vou trazer aqui o escolhe lista para cá, tá? E vamos ver como é que ele funciona. Ó. Primeiro tem esse texto aqui que fica, né? Aqui é como se fosse um botão. Qual é a ideia do escolhe lista que eu tinha falado um pouquinho antes lá no início do nosso vídeo? Quando eu apertar esse botão, vai abrir um pop-up, digamos assim, com as opções que eu tenho para selecionar, tá? Então aqui nesse texto, eu vou colocar aqui, ó, cadê meu texto? Aqui, ó, eu estou na propriedade do escolhe lista, tá? Estou descendo aqui que ele tem bastante opção de configuração. Vou botar aqui, escolha uma opção. Né? Para o usuário clicar e caiu aqui meu microfone, desculpa. O usuário clicar e abrir aquela pop-up com as opções, tá? E onde estão as opções que eu tenho que configurar? Não são 4? É aqui, ó, nessa cadeia de elementos, tá? Aqui, quantos elementos eu colocar separados por vírgula serão as opções que a minha pop-up vai abrir para o usuário selecionar, tá? Então, vou selecionar aqui aleatoriamente 4 atores, né? E o DiCaprio vai ser um deles, tá? Porque ele é digamos, a resposta correta, né? Então, ó, eu vou selecionar, vou botar só o sobrenome, tá? Para facilitar um pouco a nossa vida. Vou botar Stallone. Eu acho que é com 2 L's, né? Stallone, que me perdoe lá se for com L só. Tá, vou botar essa opção. Vou botar aqui, ó, DiCaprio. Tá sem espaço. DiCaprio. Vou botar mais quem? Vamos pensar um ator famoso aí. Agora tá me fugindo algum nome. Vamos pensar no o atual Homem-Aranha, né? É o Holland, né? E o Schwarzenegger, mas aí a chance de eu escrever Schwarzenegger errado é imensa. Vamos pro acho que é W, Não, Schwarzenegger vai ser muito difícil de escrever. Vamos pensar num outro cara aqui mais tranquilo. Van Damme, pronto, salvou o Van Damme. Ia fazer essa heresia aí com o Schwarzenegger, coitado, né? Acho que eu já escrevi Stallone errado, tá? Então, ó, desculpa, troquei. Ó, aqui são as opções que vão aparecer, tá? Vai aparecer Stallone, DiCaprio, Holland e Van Damme. Vou botar o Van Damme também sem espaço, é que eu deixei DiCaprio sem espaço só para seguir um padrão, tá? Então, as opções que vão aparecer são 4. Por que vão aparecer 4? Porque eu botei 4 elementos aqui para serem mostrados quando a minha opção de lista for clicada. Se eu botar 5, vão ser 5 opções. Se eu botar 6, 6 opções. E assim sucessivamente. Tá? A quantidade de elementos que você colocar aqui
é a quantidade de opções que vão abrir aqui no pop-up quando a opção for selecionada, né, de fato. E aí, o que eu quero? A mesma coisa do outro, ó. Temporizador para quando o usuário clicar na opção, eu mudar para a minha próxima tela automaticamente, tá? E continuo com o nosso notificador para mostrar se o usuário fez uma resposta correta ou incorreta, tá? Então, esses caras permanecem como componentes na minha tela 3, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora lá nos blocos é fazer a configuração dessa lista, né, do escolhe lista, para as opções de resposta que eu tenho. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. No escolhe lista, é um pouquinho diferente da caixa de seleção que a gente fez, né? No escolhe lista, o que a gente tem que fazer? Existe, ó, deixa eu abrir aqui, ó, a opção, né? Que é essa aí, depois de escolher, né? Porque lembra que vai abrir um pop-up e vai abrir uma lista de elementos nesse pop-up, que a gente colocou 4 elementos. Então, vão aparecer 4 opções para o usuário clicar. Então, depois que ele escolher algum desses elementos, é o que eu tenho que fazer agora a minha conta para ver o que a conta, né, dá pontuação e, além disso, eu tenho que ver qual elemento ele selecionou. Para quê? Para dar a pontuação para ele ou não, né? E para ver se eu boto resposta incorreta ou correta. Só que tem uma coisa aqui que a gente não fez ainda, que é, lembra que eu vou abrir essa tela e eu tenho que receber o valor que veio da tela anterior? Onde eu faço isso? Ó, a gente tem a opção de... Aqui é a opção de tela, da tela 3, tá? A gente vai ter que configurar isso na opção 3. Como? Aí eu vou mostrar, ó. Aqui, ó, no nosso controle, né? O que a gente tinha de opção quando a gente passou a tela, né? Só lembrando, ó. Eu passei na tela 2, que é a tela anterior a essa, né? Eu tinha um bloco desse, onde eu abri uma nova tela, que era 3, e passando o valor inicial, que era 0, se a resposta fosse incorreta, ou 10. E aí agora eu tenho esse bloco aqui, que é pegar o valor inicial dessa tela, tá? Então, eu vou criar a nossa variável aqui, que eu vou chamar de var3, mas lembrando aquela questão do escopo da variável, essa var3 só existe nessa tela 3, só que o truque aqui é dizer que esse var3 vai ser iniciado com o valor inicial da tela 3. E que valor é esse? É aquele valor que foi passado na tela 2. Então, se passou 10, esse var3 vai receber o valor 10. Se foi passado 0 da tela 2, esse var3 vai ser iniciado quando a tela iniciar com valor 0, 0 ou 10, né? Então, agora o meu var3 já tem o que veio da tela anterior. Beleza, show de bola. Então, depois que eu selecionar aqui o meu elemento, é que eu vou fazer a configuração. Ou eu vou somar mais 10 em relação ao valor que veio, né? Ou eu vou somar 0 em relação ao valor que veio. Eu vou somar 10 se a resposta da tela 3 for correta, e vou somar 0 se o valor dessa tela aqui, a resposta for incorreta, tá? E aí agora, como é que eu verifico se a resposta foi correta ou incorreta? No escolhe lista, e os próximos elementos também vão trazer essa questão, essa abordagem, que é o seguinte: eu verifico a própria string, né, os caracteres da opção, para ver se o usuário colocou esses caracteres aqui. Eu vou verificar a resposta por meio dessa comparação do texto que o usuário clicou, né? Quais são as opções que vai aparecer para o usuário clicar? Stallone, DiCaprio, Holland e Van Damme. Exatamente como está escrito aqui, tá? Então, na hora da verificação aqui no bloco, eu vou ter que usar aqui, ó, as minhas condições, né? Ó,
Os nossos elementos condicionais, tá? Então, eu posso ter um se e um então, eu abri aqui só para vocês verem que eu posso configurar um senão, um senão se, tá? Todas aquelas estruturas condicionais de linguagens clássicas funcionam. Aqui só um se e um então para a gente já resolve, tá? Eu vou botar 4 desses. Por quê? Porque eu vou ter 4 opções de resposta. Então, eu vou perguntar se o que o usuário clicou lá, né? Aí eu tenho que vir aqui, ó, no escolhe lista, onde é que está o que o usuário clicou, né? Propriamente dito, ó. Tá aqui, ó. Tá nesse componente aqui chamado seleção. Ou seja, o que o usuário clicou lá está salvo ou está guardado aqui nesse componente seleção. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer uma comparação. Eu vou perguntar se o que o usuário selecionou é igual à primeira opção lá das minhas opções que vão aparecer para ele, que era o Stallone aqui com, né? Opa, desculpa. Vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V em cima desse Stallone, porque o texto tem que ser exatamente igual ao que está a opção. Então eu vou criar aqui um bloquinho de texto e vou colocar aqui, ó, Stallone. O que esse bloco verde aqui está fazendo? Ó? Ele está nessa condição perguntando o que o usuário clicou lá na seleção da lista que foi mostrada para ele é igual a Stallone, a palavra Stallone? Se for igual, o que acontece? Acontece que o temporizador, agora que eu ia mexer nele, eu lembrei aqui de uma coisa. A gente esqueceu de desativar ele, né? Ó. E esqueceu de setar ele para 2 segundos, tá? Desculpa. Vamos fazer isso agora, tá? Mas beleza. Então, o que eu quero fazer? O Stallone é a resposta correta? Não. Então, eu faço o quê? Eu mando uma notificação. Aqui, ó, né? Se isso aqui for verdade, então, o que eu tenho que mostrar para o usuário? Resposta incorreta. Então, vamos lá. Resposta incorreta. Tá? Então, primeiro eu mando a notificação de que a resposta foi incorreta e depois eu abro o temporizador, né? Eu tenho que ativar ele. Mesma coisa que a gente fez na tela 2, tá, gente? Não mudou nada essa questão do alerta, notificador e do temporizador. Eu tenho que ativar ele, botar que ele é true, né? Verdadeiro agora, o meu temporizador está ativado. Então ele vai ativar e quando estourar o temporizador, que é de 2 minutos, eu faço o quê? Eu chamo uma nova tela. Ó, igualzinho ao que a gente fez na tela anterior. Depois eu vou completar aqui, vou mostrar que essa parte aqui das ações que ele toma quando a resposta está errada são as mesmas. É igualzinho a configuração, que é mostrar o notificador resposta incorreta, ativar o temporizador e passar para a nova tela. Então, eu vou passar para a tela 4. Só que aqui eu ainda não criei a tela 4, né? Então, vamos criar para poder referenciar ela ali. Eu só tenho até a 3, que é a tela atual. Então, vamos para a tela 4. Vou deixar o nome padrão aí, Screen 4. Tá? Ele criou. Tá tudo lá na 3 que eu preciso, né? Tava mexendo aqui nos blocos, ó. Como a tela 4 já está criada, ela já aparece aqui como opção, ela vai aparecer aqui como opção para eu chamar. E agora eu passo qual valor aqui como valor inicial? Ó? É o valor atual que veio, né? Eu sei se veio 10 ou veio 0? Não sei. Então, o que eu tenho que fazer? Pode ter vindo 0 ou 10 da tela anterior, né? Porque ele pode ter marcado uma resposta correta ou incorreta. Eu sei que eu tenho que pegar o que veio, onde está o que veio, digamos assim, na var 3, né? Então, aqui eu não vou somar nada, né? Então, eu vou passar a própria var 3, ó, é aqui, ó, para pegar o valor de uma variável nesse bloco obter, ó, variáveis, obter. Eu não vou alterar o valor da var 3. Por quê?
porque a resposta não está correta, então ele não ganhou ponto nenhum aqui. Ele vai estar com a mesma pontuação que estava na tela anterior. Qual é a que estava na tela anterior? Está aqui nessa variável que veio da tela anterior, né? Então, ó, lembra que eu falei que ia mostrar, ó, o que mudou aqui em relação à caixa de seleção, que foi o componente que a gente usou na tela anterior, para o escolhe lista, que foi que a gente usou nessa tela. O que mudou foi só essa pergunta aqui, essa comparação, né? Que é para ver se o que o usuário selecionou na lista foi igual ao Stallone. Se foi, caracterizou uma resposta errada, porque a resposta certa é o DiCaprio. Então, a resposta errada, o que ele faz? Mostra o aviso, chama o temporizador, tá? E depois ele abre uma nova tela, a tela 4, passando o valor da variável, né, atual sem alteração, porque ele não ganhou ponto nenhum. Deixa eu só mostrar na tela 2, ó. Olha lá, exatamente a mesma coisa para uma resposta incorreta do Chewbacca, por exemplo. Ó. Notificador, resposta incorreta. Temporizador, chama uma nova tela. E por que aqui eu passei 0? Porque era a primeira tela de pergunta, né? Aqui nada foi passado de valor para essa tela 2. Foi a tela inicial de pergunta. Então aqui, por isso que eu setei ela como 0, essa variável var2. Porque era a primeira vez que a gente estava iniciando o quiz, né? A primeira tela de pergunta. Então, para cada resposta incorreta, eu passei o valor 0 automaticamente. E para a correta, eu passei 10. Tá? Na 3, eu estou passando, se a resposta foi incorreta, eu estou passando o valor que veio da tela anterior, que está aqui na var 3, sem nenhum incremento, porque ele não ganhou nada. Tá? Então, agora eu vou copiar esse bloco, vamos fazer o mesmo procedimento, porque ele vai valer, de certa forma, para qualquer resposta incorreta. O que eu preciso fazer? Eu preciso só mudar o nome desse caractere aqui, ó. Porque a primeira opção lá eu fiz para o Stallone. Né? Vamos ver qual é a segunda opção de cadeia aqui. É o próprio DiCaprio. Eu vou pular esse porque eu quero configurar primeiro todas as respostas incorretas, porque vai ser igual. Então, vou deixar aqui o texto ser igual a DiCaprio, que o usuário selecionar por último para a gente fazer, tá? Então, vou pegar aqui o Holland. Ó. É Tom Holland, né, o nome dele. O ator do Homem-Aranha. Então, ó, fiz. E aí só vou mudar Stallone aqui para o Holland, tá? Preciso mudar mais alguma coisa? Não, porque é uma seleção, a mesma seleção que é incorreta. Só que aqui, ó, eu fiz um procedimento um pouquinho diferente, que ele está reclamando com razão. Eu não posso criar outro desse, ó, porque é aquela história, eu estou com 2 eventos iguais para resposta diferente. Por isso que ele está com esse X aqui. O que eu tenho que criar é um outro se embaixo desse, ó. Aí joga esse fora. Quando eu jogar esse fora, esse aqui ficou ok de novo, ó. Vou chegar um pouquinho para o lado para a gente ganhar espaço de tela. Vou explicar detalhadamente aqui o que a gente fez, ó. Eu criei um outro se, tá? Porque se isso aqui não for verdade, ele vai testar esse outro se aqui. Eu tenho 4 chances, né? Essa aqui é se isso não for, se for verdade. Então a resposta está incorreta. Aqui para o Holland, se isso aqui for verdade, a resposta está incorreta, eu faço isso tudo. Eu preciso de um outro se para quem? Para o Van Damme, né? Que é outra resposta incorreta. Ó, já vou clicar aqui automaticamente. E só preciso mudar o que aqui? Ó? A string de comparação. Aqui eu fiz para o Stallone, aqui eu fiz para o Holland, e aqui eu vou botar para o Van Damme. Para você não correr o risco de, é Van Damme, beleza, eu sei escrever, eu sempre sugiro isso, copia lá o que está exatamente lá na cadeia, para você não correr o risco de trocar uma letra ou alguma coisa. Porque, por exemplo, aqui no Van Damme, se lá na hora de escrever Van Damme eu troco esse N de nada por M de mamãe, ferrou tudo, porque ele não vai associar que o Van Damme que apareceu para o usuário aqui é igual a opção do comando do bloco que eu estou usando, tá? Tem que sair exatamente a mesma string. Tá? Então eu sugiro sempre dar a copiada lá na string do jeito que está.
Então eu fiz para o Stallone, fiz para o Holland, fiz para o Van Damme. E qual é a última opção que eu tenho agora? Esse que eu vou criar do zero até para a gente criar de novo. É para o DiCaprio. Então tem que abrir um outro se. Poderia fazer isso com senão também, tá? Para as outras opções. Quem conhece um pouco de estrutura de condição sabe que vai dar no mesmo, né? Só muda um pouquinho o fluxo, né, da informação. Mas eu estou fazendo com 4 Cs, tá? Que eu acho a forma mais simples, até quem não tem muita experiência em programação, fica mais tranquilo de ver que esse se está comparando isso com isso. Se for verdade, ele faz isso. Se não for, ele não faz nada, tá? Então ele vai fazer essa primeira comparação, depois ele vai fazer essa comparação, depois ele vai fazer essa comparação e por último essa, tá? Vai cair em uma delas, né? Porque uma dessas comparações é justamente as opções que eu botei lá na escolhe lista para o usuário selecionar. Então, esse bloco aqui, ó, eu posso copiar, porque é a minha estrutura da condição, tá? E aí aqui eu tenho que pegar lá o DiCaprio, né? A string dele, ó, vou copiar, para não correr o risco de trocar uma letra, errar alguma coisa. Aí aqui sim, ó, esse se vai ser associado a quando eu tiver a resposta correta, né? Então eu vou até copiar aqui, ó, o meu notificador, mas agora eu tenho que mudar, né, para a resposta correta. E o que eu vou ter que ajustar mais? Na hora de passar o valor para a próxima tela. Porque o var3, quando a resposta era errada, eu não incrementava nada em relação ao valor que veio da outra tela. Agora, como a resposta é correta, eu tenho que incrementar 10 pontos no valor atual da minha variável, tá? Então eu vou pegar isso aqui, ó, e vou fazer uma pequena modificação. Vou copiar esse bloco para me ajudar aqui a poupar tempo. Screen for, ok. Só que agora eu não tenho que passar a var3. Eu tenho que passar o quê? O valor que veio da var3 mais 10. Ó. Então eu vou usar esse bloco aqui da matemática para fazer essa conta. Ó. Ele pega o valor que veio mais quanto? 10. Porque eu tenho que pegar o valor que veio da tela anterior e, como o DiCaprio foi a resposta correta, somar 10 ao valor que veio da tela anterior. Então, fechamos os blocos da tela 3, que é a nossa segunda tela de perguntas. Ó. Todos numa estrutura de condição. Se o que o usuário selecionou na lista foi igual ao Stallone, faz isso. Então, né, faz isso. Se o que o usuário selecionou foi igual ao Holland, então faz isso. Se o usuário selecionou foi igual ao Van Damme, então faz isso. E se o que o usuário selecionou foi igual ao DiCaprio, é o único que vai diferenciar, porque a resposta correta faz isso, que é mudar aqui de incorreta para correta e somar 10 no valor que veio da tela anterior. Então, reparem que, obrigatoriamente, eu vou cair em um desses 6. Tá? Ou eu caio nesse, ou nesse, ou nesse, ou no de baixo. Por quê? Porque as minhas opções são aquelas 4. O usuário vai selecionar uma dessas 4. Não corro o risco dele cair em 2,6 aqui, porque quando o usuário clicar lá, ele já vai fazer isso, vai abrir o notificador e passar para a próxima tela, tá? Então essa é a configuração do escolhe lista para a tela 3. Beleza? Então para a tela 4, vamos usar, ó, seguindo agora a nossa ordem, digamos assim, vamos usar esse cara aqui, que é o visualizador de listas, tá? Para a gente aprender como é que a gente mexe nesse componente para a nossa terceira pergunta do quiz. Então, vamos lá.